E aí, gente boa, sou o Carlos do canal Curadoria da Vida e nós estamos aqui de volta com mais um vídeo da série Libertação e Cura Interior. E eu já aproveito para te pedir, se inscreva no canal, isso é muito importante, vai dar força para o canal. Curta esse vídeo, porque ele vai mostrar que o vídeo é relevante, que essa mensagem é relevante. Olha, ativa as notificações, compartilha para geral, porque essa é uma palavra muito importante. E eu estou dando continuidade, falando primeiramente sobre libertação. E eu vou agora para o segundo ponto desse tema libertação, que começa com uma pergunta. Por que precisamos de libertação? E eu quero trazer aqui um versículo da carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: aquele que vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ok, nós vimos no vídeo anterior muito do que pode afligir o ser humano, sendo ele cristão ou não, ok? Nós vimos vários textos bíblicos mostrando isso. E em nosso dia a dia, nós estamos envolvidos nas mais diversas situações. E é no nosso dia a dia que Satanás ele quer nos atingir. Por quê? Porque ele nos odeia e está sempre preparando um laço maligno para nos destruir em todo e qualquer momento de nossas vidas. Nos piores momentos, nos melhores momentos, Satanás quer nos destruir. E para isso, Satanás, ele arma, ele prepara astutas ciladas para nos levar a pecar contra Deus. Olha só. E essa é a forma que ele vai nos atingir. Porque se nós pecarmos contra Deus, nós vamos abrir uma brecha. E por essa brecha, Satanás ele vai lançar coisas para nos atingir. Décadas atrás, eu falava que a ferramenta mais eficaz do diabo era a cunha. Então, se a cunha do diabo entra numa fenda, ela vai abrir cada vez mais e fazer um estrago terrível. Então, Satanás ele quer que a gente peque, para que assim a gente abra uma brecha para que demônios possam tocar nas nossas vidas. Olha lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu não vou ler, você vai poder ler e tirar as suas conclusões. Nós só podemos ser tocados por demônios se houver uma brecha em nossas vidas. 1 João, capítulo 5, verso 18. Leia lá também. Ou se Deus permitir isso com algum propósito. Opa! Calma aí. Carlos, Deus vai permitir que demônios toquem em nós? Ele pode permitir. Mas é com um propósito, meus queridos, um propósito específico. Carlos, por quê? Não sei. Pergunta de Deus, ok? Se a gente for lá no livro de Jó, a gente vai ver que aconteceu isso. Que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, levando tudo, levando bens, riquezas, depois levou os filhos, depois levou até a saúde dele, porque Deus, ele tinha um propósito. E o nome do Senhor foi glorificado. E Jó foi restituído muito mais do que ele tinha. Então, isso é muito interessante, porque ainda assim são impostos limites para aquilo que foi permitido. Jó capítulo 1, dos versículos 6 ao 12 e o capítulo 2, versículos 1 ao 6. Não esqueça de ler, você precisa ler para você acompanhar esse raciocínio aqui de tudo que eu estou falando. Porque se você não ler,
Ah, o Carlos falou. Não, o Carlos falou, mas está trazendo a base bíblica. Então Satanás chegou diante de Deus e pediu, deixa eu fazer tudo o que eu quiser. E Deus disse, não toca nele. Na primeira vez e na segunda, não tira a vida dele. Tocou nele, na sua carne, colocou enfermidades terríveis, mas não tira a vida dele. Olha só que coisa tremenda. O nosso Deus é todo-poderoso. E como estamos neste corpo sujeito ao pecado, como assim, Carlos? Carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 15 ao 25, mostra isso. Como estamos neste corpo sujeito ao pecado, inevitavelmente vamos pecar em algum momento, mesmo que involuntariamente. Pode ser coisa que às vezes a gente não entende que seja pecado, não vê que é pecado, mas é. Ou por acidente, sabe? Não é o pecar porque quer, mas é o pecar por acidente. Se não houver da nossa parte arrependimento, nós vamos abrir brechas para estarmos sujeitos a ser tocados pelo maligno, pelo diabo. De quais formas nós podemos ser tocados? Falei algumas no vídeo anterior. Opressão, depressão, atitudes demonizadas, enfermidades e doenças. Existem outras coisas, mas basicamente tudo se resume nisso aqui. Isso de acordo com o nosso distanciamento de Deus por causa do nosso pecado. Então, quanto mais pecado e menos arrependimento, nós vamos nos distanciando de Deus. Nosso coração endurece, a mente fica cauterizada, não nos arrependemos. Isaías capítulo 59, dos versos 1 ao 4. Apocalipse capítulo 2, versos 4, 5 e 16. E no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versos 15 ao 18. Leia, muito importante. Por isso nós precisamos de libertação dia após dia, porque às vezes nós nem sabemos, nem imaginamos, nem visualizamos, não enxergamos aquilo que nós fizemos de errado. E também outra coisa, nós não vemos o que o inimigo está tramando ou o que o inimigo lançou sobre nossas vidas. Aí você pode me perguntar assim, Carlos, então diariamente eu preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça e expulse o demônio? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que dia após dia nós precisamos de libertação entrando na presença de Deus. Sabia disso? Se você tem essa atitude de devoção diária, de buscar a presença de Deus, de buscar a face de Deus em adoração, em oração, em meditação na palavra, leitura da Bíblia, você passará por libertação. Você vai orar por si mesmo. Você vai expulsar o capiroto da sua vida, libertação dia após dia. É claro que tem algumas coisas que você precisa ser ministrado, ou que você precisa de um momento especial, vamos colocar dessa forma, para ficar melhor entendido, especial para você receber da parte de Deus isso para a sua vida. Eu tenho uma experiência de libertação que eu quero compartilhar aqui. Durante um tempo da minha vida cristã, eu afundei no pecado. Eu mergulhei assim de cabeça. E eu vivi preso na carnalidade. Isso é um fato. E aconteceu. E durante um tempo eu não me arrependi. Até que chegou o dia que eu me arrependi. Satanás tentou tirar minha vida. Eu fui afligido por demônios no meu quarto. 3 vezes demônios tentaram me matar. Olha, eu sofri, melhor dizendo, uma influência demoníaca que queria, uma opressão, que queria que eu me suicidasse, e eu só não fiz aquilo porque naquele momento eu entendi que aquilo não era de Deus. Liguei para uma pessoa, pedi ajuda,
Espírito Santo me mandou ligar para essa pessoa orou por mim, expulsou o cão da minha vida e eu comecei a viver outro momento, outro tempo na minha vida. Só que eu carregava algumas coisas dentro de mim. Existia ainda um vínculo com aquele passado de carnalidade, de pecaminosidade, de prática do pecado que eu li no início, 1 João 3:8. E eu sempre voltava numa lembrança. Eu estava dentro de um quarto de motel. Eu sei que Jesus me libertou, que Deus me perdoou, eu pedi perdão, me arrependi, mas eu sempre voltava naquela lembrança e eu ficava assim naquela deprê, pensando assim, Senhor, falando com o Senhor, Senhor, por que eu fiz aquilo? E ficava assim suspirando, sabe? Quando a gente se lembra de algo ruim que aconteceu, que fizemos, a gente fica assim, né? Eu ficava me ressentindo por aquilo. Por que eu fiz aquilo? E eu nunca tirava aquele sentimento de culpa de cima de mim. Um dia uma mulher de Deus falou comigo, trouxe uma revelação da parte de Deus. Olha, eu quero orar por você, você precisa de libertação. E na hora que ela falou comigo, já veio aqui dentro de mim, é sobre isso. Aí houve um tempo de preparação, né? O momento certo, e eu estive num local, né? Numa igreja, com aquela irmã, mais um casal de irmãos, né? Não eram casados, eram irmãos em Cristo, 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, e ali cerca de 3 horas, eu acho, mais ou menos, que eles estiveram ministrando sobre a minha vida. Começamos conversando, eles falaram da palavra e pediram para eu falar, oramos ali, confessando pecados, e depois começaram a ministrar sobre a minha vida. Chegou um momento que eu estava de olhos fechados e eu me vi naquele quarto de motel, com a outra pessoa comigo na cama. E naquele momento eu me vi naquele quarto, em cima da cama, olhando para a porta de saída. E eu queria sair daquela cama e passar por aquela porta, porque eu queria ser liberto, mas de maneira alguma eu conseguia sair daquela cama. Gente, sobrenatural. Eles orando por mim, eu orando, eu declarando algumas coisas, eu clamando pela ajuda de Jesus, para Jesus me tirar dali, e eu de olhos fechados, tendo aquela visão sobrenatural, eu vi a porta daquele quarto abrir. Jesus não entrou ali. Eu vi a mão de Jesus entrando naquele quarto, sabe? Aquela mão, a mão de Jesus. Eu identifiquei, eu sabia que era a mão de Jesus, porque só Ele poderia me libertar daquele lugar. Aquela mão entrou ali e ela veio na minha direção. Só que ela não veio até a cama onde eu estava. Ela foi até a metade do caminho, porque eu precisava também ter uma ação naquela libertação. E quando eu vi aquela mão, eu não fiz outra coisa senão estender a minha mão e agarrar a mão de Jesus. Quando eu agarrei a mão de Jesus, Ele me puxou e me arrancou daquele quarto. E no momento que Jesus me arrancou daquele quarto, eu senti uma dor, que eu dei um grito de libertação. E eu senti algo rasgando aqui no meu peito, de cima a baixo. Eu senti fisicamente rasgando assim, parecia que alguém tinha fincado uma faca aqui no meu peito e rasgado de cima a baixo. E naquele momento, os irmãos seguravam a minha mão fisicamente, porque eu estava deitado no chão, e eles me puxaram e eu levantei. Foi concomitante isso, aquele grito de libertação, e no momento que Jesus me tirou daquele quarto, eu levantei, eu abri os olhos, eu chorei. E eu chorei que nem criança, e eu abracei os irmãos que estavam ali, eu perdi as forças nas pernas, e eu chorei, e eu dava, sabe, não era choro de tristeza,
por ter sido liberto, por ter saído do quarto de motel. Não! Era um choro de alegria, de paz, um choro de vitória por ter sido liberto, por ter sido arrancado daquele quarto. Eu quero te dizer que isso aconteceu cerca de uns 10 anos depois do fato, mais de 10 anos depois do fato em si, o quarto de um hotel. Eu vivia com aquilo e eu fui liberto. Eu saí daquela igreja, estávamos só nós ali, eu saí daquela igreja a outra. Peguei o carro e fui dirigindo nas nuvens, porque eu não estava mais preso naquela gaiola desgraçada. Satanás tentou me prender de novo, porque ele lançou aquela imagem de novo daquele quarto de motel. Só que quando ele lançou aquela imagem, eu já estava liberto, não havia culpa, eu já estava livre. E eu repreendi aquele pensamento ou qualquer sentimento que viesse gerar. E eu falei para Satanás, fora daqui no nome de Jesus. É claro que também uma outra ação minha foi o quê? Falar com a pessoa que estava relacionada àquela situação. Uma mulher. Eu conversei com ela, pedi perdão, fui perdoado e vida que segue. E hoje eu estou aqui para testemunhar para você que há libertação de Deus para as nossas vidas. Por que nós precisamos de libertação? É o título ou é esse tópico. Porque Satanás, ele arma laços sobre nossas vidas e muitas vezes nós somos presos nesses laços, laços de morte. E Jesus veio para libertar os cativos. Eu era um cativo, eu fui liberto. Se você está cativo, eu quero te dizer, Jesus quer te libertar, Jesus pode te libertar, Jesus vai te libertar. A primeira coisa, arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Finalizando este tópico neste vídeo, eu quero te dizer que no próximo vídeo eu estarei falando sobre maldições. Você não pode perder o próximo vídeo. Em breve ele vai ser lançado no meu canal. E eu te convido mais uma vez para você se inscrever no meu canal, para você curtir o vídeo, para compartilhar para geral e também para você deixar o seu comentário. Se Deus ministrou ao teu coração, deixe o seu comentário aqui, porque eu vou estar curtindo cada comentário, eu vou estar respondendo a cada comentário e vai ser uma bênção para a minha vida também, ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.